Olá a todos, aqui novamente, para conversar sobre mais um ponto, dentro da perspectiva deste canal, Conversando Direito. Então, hoje conversaremos sobre internação compulsória. Tá? É um assunto sensível, de certa forma, pois envolve pessoas com transtorno mental, transtornos mentais, certo? Coletivo, claro. Envolve dependentes químicos, tá? Então, de certa forma, é um ponto, digamos, sensível nesse assunto. Claro que a abordagem que eu farei aqui, de forma sucinta, é uma abordagem jurídica, Não vou ingressar na seara médica, não é a minha praia, Eu não costumo entrar em searas nas quais eu não tenho domínio completo do conteúdo e nem vou usar me imiscuir em assuntos que não é da minha alçada, da minha área de conhecimento. Mas aqui a temática é dentro de uma perspectiva jurídica, tá certo? Bom, temos duas leis, basicamente, que dispõem sobre essa situação de internação compulsória. A primeira, a lei de 2001, que eu não citarei o número dela, para ficar mais enxuta aqui a conversa. Tá? Não vou entrar no número da lei e tal. Não. O ano, vamos só fazer referência ao ano para ter um referencial de tempo. Então, em 2001, adveio a lei que trata das pessoas com transtornos mentais. E logo de imediato, queria fazer uma ressalva, informar do desuso da palavra portadora. Hoje em dia, atualmente, já há alguns poucos anos aí, não se usa mais a palavra portadora disso, portadora daquilo. A exemplo de pessoa portadora de deficiência, Essa linguagem não se é mais adequada para esse tipo. E aí não vamos entrar aqui no porquê, mas é só uma informação que a pessoa com deficiência, pessoa com transtorno mental, tá certo? Bom, então em 2001 adveio a lei que trata, que deu uma lei de protetiva. Na verdade, essas leis, essa matéria, as leis dispõem, tem a natureza de proteção. Estatuto do idoso, Estatuto da criança e do adolescente, são normas, são leis, estatutos de proteção e defesa dentro daquele objeto do assunto sobre os quais dispõe aquela lei, tá certo? No caso, transtornos mentais, essa lei de 2001 é uma lei de natureza protetiva, tá? Bom, fechando no assunto aqui de internação, com relação à pessoa com transtorno mental, a lei prevê 3 tipos de internação. Tá? 3 tipos. A internação voluntária, que é aquela quando a pessoa que está acometida aí de transtorno mental ou de transtornos mentais, ela consente com a internação, ela voluntariamente anui, ela voluntariamente quer se internar, digamos assim. Tá? Então existe esse tipo de internação. A lei prevê com consentimento, que é a mais simples, é a mais tranquila, digamos assim, sem muitas delongas. A pessoa interessada, a lei diz, estabelece que essa pessoa tem que assinar um documento declarando que concorda com a sua internação numa clínica especializada, etc., ou num hospital especializado, hospital natureza especializada em psiquiatria, Isso é um assunto dentro da psiquiatria médico-psiquiatra, transtornos mentais. Então ela concorda, assina a declaração, etc. Existe outro tipo de internação prevista em lei 2001, que é a chamada internação involuntária, tá? O que seria isso? É aquela internação a pedido, a pessoa acometida com transtornos mentais não consente, ela não concorda, digamos. Não tem o consentimento dela. Tá? Independe do consentimento dela. É uma internação a pedido da família ou de terceiros. Tá? Que seriam os médicos,
que tratam do caso, etc., a pedido da família ou de terceiro, sem o consentimento da pessoa. Então, prevê esse tipo de internação também. A segunda parte que prevê. Tá? Claro que em ambas as situações faz-se necessário a existência de um laudo médico circunstanciado, um laudo, né, que diga a necessidade, diga a situação daquela pessoa, como ela se encontra, para justificar aquela internação, tá certo? Tanto na internação voluntária como na involuntária. É bom dizer, cabe dizer aqui que a gente está tratando com a liberdade de uma pessoa, né? À medida que ela vai ser internada, ela vai sair do seio da sociedade, digamos assim, vai para do seio de sua família, vai para dentro de uma clínica, ficar lá, internada, não presa, claro, mas internada. Então a liberdade dela de movimento, porque essas internações com conhecimento público, o internado, né, ele não sai, não fica para cima, para baixo, saindo, tem essa liberdade, tem uma programação, enfim, de certa forma a liberdade dele vai ser restrita, vai ser, não é? Então a gente está lidando com um direito fundamental aí na história, que é o direito à liberdade, conseguido as duas penas, né? Na história do Brasil, a liberdade não é o que é hoje. Muita gente sucumbiu na trincheira da luta aí contra a ditadura militar para ter uma liberdade de movimento, de ir e vir, liberdade de pensar, liberdade de escrever, tá? Só abrindo parênteses. Então a liberdade é um valor, é um princípio, é um direito fundamental. E quando você vai ingressar para obstruir, para impedir, diminuir essa liberdade, tem que ir com cuidado. Tá? Tem que ir com cuidado, é um direito constitucional. Por isso que tem todo esse requinte no trato da coisa. Enfim, então a pessoa que voluntariamente deseja se internar, que está acometida de transtorno mental, ela tem que assinar uma declaração, a lei diz que ela tem que declarar que concorda com aquela internação e etc. Tem que anuir, né? Enfim. E a involuntária é a pedido da família ou de terceiro. Basicamente, é um médico que entende que naquele momento, ali já se precisa, para cuidar daquela pessoa, uma internação, né? Em um ambiente adequado, que seria uma clínica, um hospital psiquiátrico, enfim. Então, são duas situações que a lei prevê ali, tá certo? Agora, numa situação onde não seja possível a internação de uma pessoa com transtorno mental a partir sem o consentimento dela e nem também está sendo possível a sua internação, mesmo a pedido da família ou de terceiros, do médico, daquelas profissionais envolvidos ali na situação, uma situação de extrema, de grave risco, aí a própria lei prevê a internação compulsória, tá? Que é a internação judicial, por ordem judicial, que é aquela que vem uma decisão judicial determinando a internação dele, querendo ou não, não interessa, não importa. Claro que isso não pode, essa decisão judicial que venha a ser proferida, ela tem que estar fundamentada, tá? E tem que estar fundamentada na necessidade da internação de uma pessoa com transtorno mental, tá? Ela tem, na análise, a justiça, o juiz que for proferir, ele tem que se resguardar de que o estabelecimento para onde irá a pessoa é um estabelecimento adequado para o tratamento dele. Os profissionais, existe profissional naquele ambiente, uma equipe multiprofissional, médico, psiquiatra, né? Terá o tratamento adequado para a enfermidade específica dele. Enfim, tem que se resguardar de tudo para sair uma decisão desse tipo. É uma condição sine qua para esse tipo de situação a existência de um laudo médico circunstanciado. Sem o laudo médico circunstanciado devidamente comprovando a necessidade dessa internação, não há de se falar em internação. A lei é clara nesse sentido. É óbvio. E é aquela velha história que eu digo, você para investir na liberdade de alguém para jogar uma pessoa dentro de uma clínica,
tem que ter uma justificativa, e tem uma justificativa técnica, científica, claro. A ciência sempre prevalece. Né? Não estamos no planeta que é plano. O planeta é uma esfera. A ciência prevalece. Então tem de haver um laudo circunstanciado prescrito por um médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado, no estado sede daquela clínica ou do hospital onde a pessoa será internada. Tá certo? São normas, são requisitos legais previstos em lei, tá certo? Para esse tipo de situação. Então, basicamente, a internação se dá dessas três formas, ou uma ou outra, viu? Voluntária, quando a própria parte, o interessado, quer, deseja, consente. A involuntária, quando ele não consente, a família é interessada, ou o representante legal dele, da pessoa, né, dela também, não interessa, pede, requer, precisa de que ele interne, pede, ou não tendo a família, não pedindo, o profissional que está cuidando, digamos, até acompanhando, pede também a clínica, etc. Enfim, existe todo né, você vê que é uma grade de proteção para essa pessoa, mesmo ela não querendo. E, em último caso, numa situação de extrema gravidade, onde não seja possível acontecer essas duas situações, da internação voluntária ou da involuntária, aí é que entra a história da internação compulsória, prevista em lei, aquela por decisão judicial, aquela que sai da justiça. Né? Tá certo? Claro que tudo fundamentado, e o principal documento para esse tipo de situação é um laudo circunstanciado de um médico, estabelecendo, delineando os motivos e as razões da necessidade da internação daquela pessoa. Estamos aí, portanto, no caso de uma pessoa com transtornos mentais, ou com transtorno mental, enfim, tá? Transtornos mentais. No caso de pessoas dependentes químicos, é outro caso. Se analisa através de outra lei, tá? Que veio a posteriori. Tá? Então, transtornos mentais, a lei de 2001. É uma lei federal, tá? Tem regulamento, a lei de 12 artigos, uma lei pequena, uma lei de natureza protetiva, né? Conforme eu já falei, que basicamente tem esses detalhes. Com relação aos dependentes químicos, né? Pessoas usuárias de drogas, tá? A gente vai lá para 2006. Em 2006 foi implementado, né, veio o Sistema Nacional das Drogas, ou o Sistema Antidrogas, que alguns chamam, tá, em 2006. Essa lei foi alterada em 2019. Tá, vamos fazer isso. Essa lei ela é maior, ela é bem maior, ela é 5 vezes em termos de conteúdo do que a lei que trata de pessoas com transtornos mentais. É um sistema, né, ela trata do sistema antidrogas, vai trabalhar para combater um mal que é a droga. Então, regulamentar, disciplinar as medidas administrativas que serão tomadas em determinadas situações, enfim. Mas o ponto nosso aqui, não vamos falar toda da lei toda, do SINAD, chamado Sistema Nacional de Drogas. Não vamos falar de toda a lei, não cabe aqui, não é objeto desse assunto. Nós vamos conversar sobre a possibilidade de internação de pessoas, né, dependentes químicos, previsto na lei de 2006, tá? Tá certo? Com um detalhe, o SINAD, ela prevê basicamente o mesmo tipo de internação prevista na lei que trata do transtorno mental, da pessoa com transtorno mental, tá certo? Basicamente, internação voluntária é a mesma regra. Ele consente, assina a declaração, etc, etc. A internação involuntária, a mesma definição, a pedido da família ou de outras pessoas. Só um detalhe com relação ao dependente químico, né, usuário de drogas, etc., é que na internação involuntária, ou seja, sem o consentimento dele ou dela, né, pode ser um usuário homem, um usuário mulher, ou enfim, não interessa, um usuário, né? Desculpa. Na internação involuntária, foi ampliado o leque de pessoas que podem
pedir essa internação. Tá? Além da família, além de médico, podem pedir servidores públicos da área de saúde, podem pedir assistentes sociais e demais pessoas envolvidas na situação X. Enfim, de certa forma, como se trata de uma lei protetiva, isso é aceitável, é razoável, ampliar o leque de legitimados, digamos assim, para esse tipo de solicitação. Tá? A novidade é essa, com relação à lei de 2001, com relação à pessoa com transtorno mental. Tá certo? Então, o dependente químico ele tem um tratamento através da lei de 2006, a lei antidroga, a lei do SISNAD, Sistema Nacional de Drogas. Tá? Outro ponto, que aí é um ponto bem interessante, que aí eu quero focar mais, é o fato de que o SISNAD não previu a internação compulsória. Não falou, a lei não aborda a questão da internação judicial, por força judicial ou por ordem judicial. Não. Ela só tratou da internação voluntária e involuntária. Tá? A lei de 2006 alterada em 2019, que essa previsão de internação é de 2019, é uma alteração na lei. Tá? Enfim, aí alguém há de dizer, poxa, mas por que não prevê a internação, já que pode haver a situação de que uma pessoa dependente químico, de um grau elevadíssimo, de alto, esteja precisando de mais e não se configure, ele não consinta e não haja condições, a família não peça, e etc. Não tem situação de uma internação judicial, porque a lei não prevê, é aí onde eu quero pontuar uma situação. Tá? Veja bem, o fato da lei não prever não elide a intervenção judicial na situação. Tá? A gente, quando analisa uma lei, uma norma desse tipo, ou uma norma toda, a gente analisa dentro do sistema. O sistema brasileiro, sistema que envolve não só a lei, também tem a Constituição Federal. Tá? O fato de não existir, ser omissa, digamos, eu não sei o motivo técnico de não existir a presença do poder, da necessidade, etc. Nessa questão. Não vou me miscuir na seara dos outros. Tá? Não sei, a questão psicológica, a questão do envolvimento da justiça aí, nessa matéria. De forma expressa na lei. Tá? Agora, o fato de não existir o dispositivo da internação compulsória na lei, Sistema Nacional de Drogas, Sistema Nacional de Drogas, tá? Que trata do dependente químico, tal, etc. E isso não elide a presença a intervenção da justiça, do poder judiciário, a pedido de alguém, principalmente da família. Por exemplo, não está previsto na lei no SINAD essa intervenção, mas a família pode entrar com ação judicial pedindo a internação de alguém da sua família, de uma pessoa que está no uso da droga pesada, que pode prejudicar a sua saúde, está na iminência, num risco para ele, para si próprio, do usuário, como para a família dele, mesmo para a sociedade, para os amigos dele, está em risco, até para a saúde mesmo. E, às vezes, o uso da droga reflete na questão saúde mental dele também. Né? O reflexo resulta, tá certo? Então, a situação tal que a família precisa internar aquela pessoa, mesmo que ela não querendo, não existindo nem o médico querendo, o clínico não querendo, que entre com a ação. Por quê? Porque existe um princípio constitucional, um direito fundamental, previsto na Constituição, chamado princípio do acesso à justiça. O princípio do acesso à jurisdição também é o mesmo nome que se dá doutrinariamente. Está previsto lá no inciso 35 do artigo 5º. Tá? Dado o título 2 da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Aí lá no artigo 5º, trata dos direitos individuais e coletivos. E lá no inciso 35 fala: a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso é o chamado princípio do acesso à justiça. Ou seja, o que quer dizer? Trazendo aqui para mim, como diz o professor Clóvis de Barros, eu sou explicador. Tá. Enfim, trazendo aqui para uma simplicidade, mas para você entender logo, você que não é da área jurídica, enfim, é o seguinte: qualquer cidadão pode, qualquer pessoa, física ou jurídica, pode ir ao judiciário, pode pleitear, entrar com um processo, entrar com ações, pedindo o que quiser. Claro que
se vai ser deferido, se vai ter, né, se prosperar esse pedido dele é outra coisa. Mas ele pode, qualquer pessoa pode pedir no judiciário o que quiser. A justiça, o poder judiciário não pode impedir você de pedir, de requerer, entrar com ação. Vai ser analisado o seu pedido. Vai ser indeferido se não tiver fundamento algum. E será analisado ou deferido se tiver. Bom, depende. Agora, o que não pode é impedir qualquer pessoa de pedir o que quiser. Você pode chegar ao Poder Judiciário e pedir, eu quero, Excelência, venho perante Vossa Excelência pedir que fique na frente da minha casa um caminhão carregado de animais, porque eu adoro animais. Isso é um pedido meu que translocado, mas é um pedido. Ele pode pedir. Vai ser indeferido, claro, assim, a princípio, porque não tem um motivo para ele ter um caminhão, enfim. Eu estou só fazendo um fato, né, hilário, né? Enfim, tá certo? Então, com base nesse princípio, é que você pode afirmar o fato, o fato de a lei do SINAD, né, da lei que trata do sistema antidrogas, não prevê expressamente lá a internação compulsória, não elide, não exclui o seu direito de pedir à família, pedir judicialmente, entrar com uma ação judicial, requerendo à justiça que seja determinada a internação compulsória dele. A internação forçada também é muito usada. Não elide. Se ele fundamentar, levar nos autos, levar no seu pedido, levar no processo um laudo circunstanciado de um médico, bem fundamentado, bem feito, circunstanciar o seu pedido, e pedir liminarmente, inclusive, uma tutela antecipada, uma tutela de urgência que a gente chama, né? Uma liminar de urgência, para que o juiz, a justiça, o poder judiciário, o juiz determine a internação compulsória urgente, para garantir a saúde do próprio interessado. Enfim, é possível, tranquilamente, essa situação. Por isso que não se pode concluir que o fato da lei do SINAD não ter previsto a internação compulsória expressamente para o dependente químico, né, o usuário de droga, etc., que ela não possa ser feita pelo Poder Judiciário. Isso foi um questionamento que fizeram certa vez a mim, certo? E eu refleti e tal. Enfim, porque o quê? Aí qual é o problema? Na lei que trata de pessoas com transtornos mentais, eu vou dizer no plural dessa vez, né, só para... Porque nenhum dos dois está errado, se você diz, né? Enfim. A lei que trata de pessoas com transtornos mentais, que é a lei de 2001, ela elenca claramente internação voluntária, internação involuntária e a internação compulsória, que é aquela por decisão judicial, aquela por força de juízo, enfim. A lei de 2006, alterada em 2019, ela não prevê. Entendeu? O problema é esse. Pode se confundir, resumindo, né? Pode se confundir que não, aí pode. O mesmo não tendo a previsão da internação compulsória para dependente químico, não elide o fato de você ter um provimento jurisdicional determinando a internação daquela pessoa que você, da família, geralmente a família que tem interesse, ou um representante legal de uma pessoa que quer a internação dele, porque ele precisa ser internado, está num grau de dependência química, né? E está na iminência de um risco até a sua vida, a sua saúde, a saúde dele, do dependente. Tá? Então, nesse momento, pode, sim, é direito da família entrar, ou não só da família, de um terceiro, que tem interesse também na questão, se ele mostrar a legitimidade, o interesse processual, de requerer em juízo a internação daquela pessoa. Muito embora a lei não preveja essa possibilidade expressa. Tá? Olha aí. Tá? Então, em resumo, a internação compulsória ela é permitida tanto para pessoas com transtornos mentais, tanto quanto para dependentes químicos, tá? Usuário de drogas, etc. É claro que uma das condições é uma condição sine qua non, né, para o deferimento dessa situação pela Justiça, pelo Poder Judiciário, é a existência de um laudo médico, circunstanciado, né? Um laudo médico justificando a necessidade
técnico, laudo, né? Que é um documento de natureza técnica, né? Tá certo? É isso aí. Outro ponto, e já para fechar, já para encerrar, a gente tem que diferenciar, e algumas pessoas confundem, a questão da internação com interdição, tá certo? Não são coisas, são situações diferentes. Pode coincidir em algumas contas, mas internação compulsória de uma pessoa com transtorno mental ou de um dependente químico é diferente de interdição de alguém que você obtém a curatela, tá? Uma internação, numa internação compulsória, ou uma internação voluntária, ou internação involuntária, alguém vai ficar dentro de uma clínica e não vai ficar sob os cuidados seus, da sua família ou de alguém, tá certo? Um período determinado, no máximo 90 dias, né? Inclusive a lei expressa 90 dias. Outra coisa, no momento em que o ingresso, né, o internado, a pessoa ingressa na clínica para ficar internada, a entidade, a clínica, o hospital, onde for, tem um prazo de 72 horas para informar o Ministério Público a situação. Viu? No caso de dependente químico, ao Ministério Público, à Defensoria Pública também. Entende? Essa é uma regra com previsão legal. Então, voltando aqui, a interdição, alguém entra com uma ação judicial pedindo em juízo para cuidar daquela pessoa, para ter a curatela daquela pessoa. Os atos da vida civil dela, quem vai cuidar é a pessoa que pediu a interdição. Tá certo? Mas a grande diferença é que numa curatela, né, numa interdição, o interditando, né, que nós chamamos, ele fica sob os cuidados de quem interditou, tá certo? Morando com ele, com ela, a pessoa que interditou, o curador, fica quem cuida dele dos atos, com relação aos atos da vida civil, porque a pessoa não está em condições plenas de cuidar da sua vida, tá? Pode ser transtorno mental, inclusive, tá certo? Então, você pode ao mesmo tempo ter uma interdição e ao mesmo tempo ter uma internação. Pode acontecer uma situação de uma pessoa ser internada, ela já está interditada, tá? Então, internação compulsória, interdição são institutos jurídicos diferentes, tá certo? Só esclarecendo, tá certo? Bom, então aqui eu vou finalizando, eu queria só fazer um comentário em cima desse ponto. É um ponto relevante, é um ponto sensível, né? De situações que muitas famílias passam, às vezes, né? A questão de um dependente químico na família, você tem que resolver isso através, às vezes, de uma internação compulsória, ou mesmo de uma internação involuntária, que é aquela que a família pede, sem ele consentir, né? Tem exemplos e tal. Eu mesmo já participei de processo em onde a família, enfim, pede a internação compulsória de determinada pessoa, tá? Como também já assessorei um colega médico que queria internar o seu pai, que era alcoólatra, tá? E o pai não queria de forma alguma se internar de forma voluntária, e o médico, por ser médico também, ele de outra área, de outra especialidade, mas pediu uma assessoria, conversou comigo, etc. E nesse sentido, e foi assim que aconteceu. Foi a pedido dele, etc., sem o consentimento do pai. Uma coisa não muito fácil de se fazer, você internar o seu próprio pai, né? Tá certo? Então eu vou encerrando por aqui. Espero quem gostou da live aí, curta, clica aí o sininho também para receber notificações, né? E até a próxima.